Bem-vindos sejam todos os meus irmãos aí no Facebook. Bem-vindos sejam todos os nossos irmãos no YouTube. O tema da nossa mensagem é o impacto da graça. Vamos ver o que diz o livro de Atos, no capítulo 9, versículo 1 ao 5. Olha lá. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. 2. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? 5. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, eu te exalto e te engrandeço por esta oportunidade ímpar que tu concede a nós, meros mortais na carne, a fazer uso de mais uma porção da tua santa palavra. Esta palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Tenho a plena convicção do forte entendimento que aonde esta palavra chegar, libertará vidas que estão cativas no sistema religioso. Eu creio, por isso eu falo. Nós cremos, por isso nós falamos. Eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui e pelo YouTube e no Facebook digam amém. Amém. Eu leio muito o Evangelho, leio alguns livros que compõem a Bíblia, e eu não sou um leitor que passa os olhos, eu tenho a característica de me ater aos detalhes que eu vou compartilhar com vocês nesta manhã. Antes, deixe-me explicar aqueles irmãos que estão lá na internet, que não entendem quando nós, às vezes, vamos lá no Antigo Pacto. O Antigo Pacto, ele não foi anulado. Lá tem a palavra, tem o que Deus falou. O que foi anulado foi a lei, o fim da lei. Nós não vivemos a lei do Antigo Pacto. As cerimônias, as abluções, a obrigatoriedade da lei. Romanos 10,4 diz que Cristo pôs fim à lei. Então, quando nós vamos ao Antigo Pacto, é para reforçar uma ideia, um pensamento. Assim como Paulo fazia. A Escritura diz a Moisés, está lá em Romanos 9, Paulo cita Moisés, Paulo cita Davi, Romanos 9, Paulo cita Oséias. Será que Paulo estava pregando a lei? Não, Paulo está lá trazendo um pensamento com uma lupa da graça, não as obras cerimoniais, mas a palavra que estava lá. Nós não anulamos a palavra de Deus, nem anulamos a lei, quem anulou foi Cristo. Nós não pregamos a lei de Moisés, porque ele pôs fim à lei. O tema dessa mensagem é o impacto da graça, e você vai entender isso no decorrer desta mensagem. Quem está escrevendo isso é Lucas, está escrevendo a Teófilo. Neste livro, isto não é evangelho, Atos dos Apóstolos, ações, os feitos dos apóstolos. Não é evangelho. Evangelho são as 14 epístolas de Paulo. Ali está
a doutrina para a igreja do novo pacto. Então, aqui são os atos, são ações. Essas ações continuam na tua vida. As ações do Espírito Santo na tua vida. Todos nós temos experiências com Deus constantemente. Inúmeras delas. Se fôssemos contar, contaríamos e não chegaria a um número exato. O que é que está acontecendo aqui? Disse Lucas no seu relato a Teófilo, que Saulo, por favor, Miguel, versículo 1, diz que Saulo respirava ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Então diz que Saulo se dirigiu a quem? Ao sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? O líder religioso. Preste atenção. Saulo está perseguindo os discípulos debaixo de uma liderança religiosa. Então, a perseguição de Saulo era uma perseguição religiosa. Contra quem? Contra a igreja de então. Todo religioso vai perseguir a verdadeira igreja de Cristo. Por quê? Porque a religião não se alimenta de verdade, e sim de engano e de hipocrisia. A religião vive do exterior, o cristão vive do interior, do que Cristo fez no seu espírito. A religião tem a circuncisão na carne, no prepúcio. O cristão tem a circuncisão no coração, de cuja glória e o louvor não pertence a homens, mas a Deus. Então, a perseguição de Saulo não era uma perseguição assim, eu não gosto dele ou eu não gosto dele. Tinha um caráter religioso, a aprovação do líder supremo da religião, do sumo sacerdote. Todas as vezes que você falar para um cristão, para um crente, para um evangélico, porque evangélico é diferente de cristão. Cristão é quem crê em Cristo. Evangélico é quem crê no pastor. A pessoa diz, eu sou evangélico, eu faço a campanha, eu vou ao monte. Então, isso não tem nada em Cristo. Cristo e o evangelho é o que orienta a minha vida. Igreja evangélica e pastor é o que orienta os evangélicos religiosos. Então há uma diferença. Então, é preciso entender que todas as vezes que você cristão falar com alguém, eu sou de Cristo, eles vão dizer, não é. Por quê? Quem é o teu pastor? Qual é a tua igreja? Você é dizimista? Você batizou nas águas? Você faz santa ceia? Você faz a campanha direito? Você busca Deus no monte? Porque para um religioso, você só é de Deus se você cumprir essas regras. Para Cristo, você só é cristão se você tiver a certeza que da palma da mão dele ninguém te arrebata. Então diz que ele se dirigiu ao sumo sacerdote, e no versículo 2, e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, porque assim era conhecido quem servia a Cristo, eram do caminho, assim homens como mulheres, e levassem preso para Jerusalém. Olha só, o cara foi ao sumo sacerdote, o líder supremo da religião, da lei, e pediu cartas para prender. Eu acho interessante que quando nós vamos ao YouTube e oferecemos liberdade por meio das cartas que dão vida, os crentes reagem enfurecidos.
Porque acham que você não pode ser livre. Acham que você deve ser prisioneiro de uma instituição. E já visto quanto deles brigaram comigo. Algum deles me disse: Geraldo, não abandoneis a vossa congregação. Engraçado. E você abandonou a sua e abriu uma. Ué, quando eu saio, eles dizem: não abandone a vossa congregação, está escrito. Está escrito, mas não se aplicou a você, porque você abriu uma. O que está aí é a cópia da cópia. Começou com quem? Com Martinho Lutero. Martinho Lutero abandonou a congregação dele e abriu uma. Depois João Calvino abriu outra. Depois abriram-se outra. Depois abriu-se outra. O que está aí hoje com a igreja lá no Brás já saiu de uma congregação antes. O que tem uma igreja lá em Campinho saiu de uma outra. O que tem uma igreja lá me pega assim, cara. Todos eles que dizem assim: não abandone a sua congregação, saíram da deles. Então, a religião, ela lidera essa perseguição. Não somos nós que perseguimos eles. É que nós vamos contra eles em nome de uma liberdade. Nós queremos o povo livre. Não queremos o povo preso. Quem quer o povo preso era a religião. Paulo foi lá para prender os crentes do caminho em nome da religião. Tinha autoridade, tinha cartas. Quando ele chegava que alguém parava ele igual uma blitz, Paulo mostrava a carta assinada pelo sumo sacerdote, o líder supremo, e dizia: tu vai aonde? Vou prender os crentes. Documento está aqui. Então, um relato que me deixou impressionado é o que diz o versículo de número 3 em diante. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora vem a palavra de hoje. 5. E ele perguntou, Saulo perguntou a quem falava com ele, a voz: quem és tu? Para quê? Como que se persegue quem você não conhece? Como é que a religião persegue você se ela não te conhece? Como é que a religião insiste que você não tem Deus só porque você não anda igual a ela? Só porque você cortou o cabelo, te persegue. E quando a voz ouviu, ele disse: quem és tu, Senhor? E quem sou eu? Eu sou a Jesus a quem você persegue. Eu pensei que você me conhece, que você me persegue. Você deve ter um alto grau de intimidade comigo, porque você me persegue. Você está querendo prender os meus. Eu estou libertando, você está prendendo. Eu estou exaltando, você quer humilhar. Então, como é que se persegue alguém sem você conhecer? Como é que se julga alguém de endemoniado sem conhecer? Porque quando eu falo da religião, eu falo daquilo que eu conheço e daquilo que eu vivi. A religião vale quanto pesa, e eu disse isso, falo isso, porque ninguém me contou, eu estive lá. É verdade, toma lá da cá. Eu sustentei pastores, eu dei o melhor de mim, eu ajudei a construir as catedrais, eu dei o meu dízimo lá, e lá eu fui humilhado. Eu fui achincoalhado. Eu valia quanto eu tinha. Quando eu servia, eu era um homem de Deus. Quando eu não tinha nada, eu estava em desobediência. E a religião perseguia. Me colocava no banco. Eu não pregava mais. E todas essas coisas que os senhores conhecem.
E quando eu li isso, eu perguntei, gente, quem era esse homem aqui então? Porque segundo as suas convicções religiosas, ele pensava que estava fazendo isso aqui em nome de Deus, sabia disso? Quando ele foi ao sumo sacerdote, o líder supremo da religião, ele estava fazendo isso em nome de Deus. Então, ele é que estava certo, perseguindo, querendo o mal dos outros. Porque é isso que a religião quer o teu mal. Basta te ver livre. Alguns aqui pela internet são perseguidos, por quê? Porque hoje encontraram a liberdade em Cristo. Você não dá mais dízimo. Está desviada. Ué, você não frequenta mais nenhuma igreja. Está desviada. E é palco de fofoca, de intriga, de perseguição. Nós não fazemos parte de nenhuma igreja. Nós não damos dízimos. Não obedecemos a rituais. Não estamos submetidos a homens. E se querem saber uma resposta da minha boca, estamos sim desviados. Estamos desviados da tosquia. Estamos desviados da mão de vocês. Estamos desviados da opressão, do farisaísmo e da religião. E nos encontramos livres em Cristo. Então este homem fazia o que fazia em nome da religião. E em João 16, versículo 1 ao 3, logo abaixo, Miguel. Olha lá. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. 2. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todos os que vos matar julgará com isso tributar um culto a Deus. Era o que Saulo estava fazendo. Perseguindo, prendendo, consentindo na morte de alguns, vamos ler daqui a pouco, pensando com isso está tributando um culto, um favor a Deus. As pessoas te perseguem, me perseguem, pensando elas que estão fazendo isso um favor a Deus. Tem uns que vão na casa, querem, não sei se aqui, quantos aqui, eles mandam recado. Olha, pastor perguntou por você. Pastor nunca mais te viu? Dia 5 é o vencimento dos aposentados, o cofre, ó. Aí o telefone toca. A pergunta que eu fiz é o seguinte: quem era o homem que estava perseguindo os crentes? Qual eram as suas convicções religiosas? Era traficante? Era feiticeiro? Ele era um macumbeiro? Quem era o homem que respirava ameaça de morte e que tinha autoridade por escrito para, se encontrar um crente, botar na cadeia? Quem era este homem? Filipenses capítulo 3, versículo 4, por favor, Miguel. É forte, hein? Bem, disse Paulo, que eu poderia confiar também na carne, se qualquer um outro pensa que possa confiar na carne, eu ainda mais. Vamos lá, olha o currículo. Circuncidado ao 8º dia. O homem que começou a perseguir a igreja não era um traficante de drogas, não era um feiticeiro, não era um espírita, ele era um religioso. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, e quanto à lei, ele era o quê? Um fariseu. São eles que perseguem a verdadeira igreja de Cristo. Conhece toda a palavra, conhecem o hebraico,
conhecem o aramaico, conhecem a escatologia, a demonologia, eles conhecem tudo da lei. E quando confrontam com a graça, respiram ameaça de morte com o primeiro que se encontra no caminho, dizendo: eu agora sou livre em Cristo. Depois ele diz no versículo de número 6, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, segura, a religião dele tinha um zelo, era o quê? Perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Olha aí. Meu amado, perseguia a igreja sem conhecer o nome dela. Ou zelo, perseguir a igreja sem conhecer o dono dela. Até que ele foi impactado pela graça. No caminho de Damasco, o dono da igreja chamou ele nas conversas. Olha aí que coisa linda, papai. Uma pessoa, ela só é cristã, de fato e de verdade, no duro, quando ela tem um encontro verdadeiro com o Cristo ressuscitado. Fora disso, o que ela vive é uma religião, é uma pompa, é um orgulho judaico, como esse homem vivia. Hebreu de hebreus, eu sou da tribo de Benjamim, da tribo do rei Shaul. Segundo a justiça, segundo o zelo, eu sou perseguidor da igreja. Isto é pompa, isto é orgulho, isto não é vida cristã. O que se vê aí fora é um palco armado para os melhores anéis, para os melhores ternos, para os melhores teólogos. O orgulho da religião é quem tem o maior grau de teologia. Eu sou professor de teologia, eu sou mestre, eu sou PhD, eu sou presbítero, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou apóstolo. Essas pessoas ainda não tiveram um encontro real com o Cristo ressuscitado, porque diante do Cristo ressuscitado não pode haver orgulho, pompa e soberba. O homem tem que ficar no lugar de homem e Deus no lugar de Deus. E vinha ele com essas características aqui, a carne inflamada, igual um pavão, uma carta desse tamanho lá embaixo, lá escrita, assinada pelo sumo sacerdote. Ninguém toca no homem. Hebreu dos hebreus. Na lei, ele era irrepreensível, cumpria tudo certinho. 613 mandamentos da lei, e o homem irrepreensível. O orgulho da nação judaica. Foi ele que disse aos Gálatas: quanto à minha nação, eu avantajava-me a todos da minha idade. Quando Saulo chegava o cara. Até que, no caminho de Damasco, diz que eu caí por terra. Eu também caí por terra. Quando eu passei a ser cristão, eu caí por terra. Eu não conheço um cristão com o nariz em pé. Conheço o religioso, conheço o dono de si, conheço os conhecedores, daqueles que têm fé a ponto de transportar um monte e que conhece toda a ciência, mas não tem amor. Seu alvo é o bolso, seu Deus é o ventre, só pensam nas coisas terrenas.
e a graça bate. A graça não permite esse mérito humano, esse orgulho próprio. A graça nivela. Estamos todos nivelados aqui, aí, no YouTube, no Facebook. Não há ninguém melhor do que ninguém. Todos comprados pelo mesmo sangue. Todos aqui amados igualmente pelo Pai. Ele repartiu uma medida de fé a cada um de nós. Estamos todos nivelados na graça divina. Eu igual a você. Você é igual a mim. E diz então no versículo de número 7. Mas alguma coisa mudou. O que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. O caminho de Damasco mudou o teu orgulho, Paulo. Tu eras um religioso famigerado. Eras o Nero do discípulo. Se alimentava do ódio de ver os verdadeiros cristãos exaltando a soberania de Deus. E de perseguidor passa a ser perseguido. Aquele que escrevia cartas para prender, tinha cartas para prender, escreveu cartas que dariam vida. Aquele que tinha autoridade para prender, estava agora pregando a liberdade em Cristo Jesus. Porque depois do encontro com Cristo ressuscitado, as convicções mudam. A visão sobre a vida muda. Eu via demônio até na barata que voava, até na mosca que pousou na sopa. Quando Cristo ressuscitado me encontrou, eu descobri que a mosca na sopa era uma vítima de uma comida estragada. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como um refúgio, em algumas traduções como esterco, para ganhar a Cristo. Alguém gritou: tu és louco! Tem as primeiras cadeiras na sinagoga, instruído ao pé de Gamaliel, é considerado um homem irrepreensível. Todos os mestres da lei te admiram. Fala fluentemente o grego. É cidadão romano. Você enlouqueceu? Não! Eu tive um encontro com o Cristo ressuscitado. E tudo isso para mim é esterco. Ora então, se é esterco, não aproveita nada. Nada! Os livros da escola dominicais foram as minhas primeiras vítimas. Meti o pé na cômoda lá de casa, rasguei logo tudo, peguei os livros de ensino do apóstolo, já fiz uma fogueira para queimar batata doce, peguei as bíblias de estudos que eu tinha, batalha espiritual, batalha financeira, bíblia que fio de bíblia, sem fio de bíblia, joguei tudo fora e disse: eu agora quero a Bíblia que está estampada na minha mente e no meu coração, a carta escrita de Cristo. Refúgio, tira isso daqui. Nenhuma Bíblia de estudo me mostrou que o demônio que eles tanto pregam era apenas gafanhoto. Não tem uma Bíblia. Pega todas, pega. Alô? Pega a Bíblia de vocês aí. Vai lá no rodapé, pega de batalha financeira.
Pega o rodapé e manda mostrar que o dízimo é alimento. Cãezinhos, uau, uau. Um homem, quando teve um encontro, disse: eu era isso, eu era aquilo, eu era um religioso, eu perseguia, mas deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo meu Jesus, por amor do qual eu perdi todas as coisas. E o engraçado e o lindo é que no seu encontro, logo após, o Cristo ressuscitado disse: este para mim é um vaso escolhido, e eu vou mostrar enquanto ele importa sofrer pelo meu nome. E quanto mais sofria, mais amava. É dele a frase. Ele que disse: ainda que eu desse todo o meu dinheiro e até o meu corpo para ser queimado, sem amor, nada eu seria. E quanto mais sofria, mais amava. Isto sim é que é o impacto da graça. As igrejas oferecem bens e recompensas e dinheiro e fortuna. Para as igrejas evangélicas, bênção de Deus é aquilo que você conquista através de campanha, através de voto, através de dízimo. Para Paulo e os que vivem em graça, bênção de Deus é conhecer a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E no versículo de número 9 ele diz, olha lá: e ser achado nele. No caminho de Damasco ele se achou. Que ninguém pode viver em nome de Deus espumando ódio. Ódio contra o seu irmão. Ninguém em nome de Deus pode querer aprisionar outras pessoas. Eu não acredito que esses pastores que estão aí são servos de Deus, mas não acredito mesmo, até que vocês sejam impactados pela graça. Ninguém que prega em nome de Deus pode querer ninguém preso. Ninguém aqui esta manhã está aqui obrigado. Ninguém aqui está preso. Ninguém está aqui achincoalhado, apoucado. Todos os que estão aqui de livre vontade, servindo em espírito e em verdade, porque se acharam nele. Quando é achado na religião, tem que estar aqui obrigado. Uns famigerados por causa de salário são como sanguessugas, recebem salário de 10% do dinheiro dos aposentados, porque não tem caráter de pegar uma enxada, uma pá, amanhã segunda-feira, e ir trabalhar, e vivem da obra, do dinheiro das pessoas. Cães gulosos, malditos. Vocês têm que se converter ao Evangelho. Vocês têm que se render ao poder da graça de Deus e viver da fé. O justo viverá da fé. E ser achado nele. O Nero dos discípulos se achou em Cristo. E lá em Roma, o Nero dos discípulos foi decapitado por Nero e morreu com os olhos naquele que disse para ele: em mim você pode todas as coisas. Foi de Paulo a frase: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Depois do encontro real com Cristo ressuscitado. Ouçam todos vocês. Digo eu, não o Senhor. Enquanto você estiver na religião, você não teve um encontro com Cristo. A religião é um véu que oculta a glória de Deus. A religião não deixa a pessoa ver Cristo. A religião mostra dogma, mostra preceito, mostra sacrifício, mostra obrigação. Cristo mostra a liberdade, o sacrifício dele na cruz por mim e por você. Eu não conheci Cristo na religião. Na igreja evangélica eu não conheci Cristo. Eu conheci o Antigo Testamento, a lei, ouvi falar de Deus e ouvi, obedecia e temia o pastor da igreja.
A suprema autoridade sobre a minha vida nunca foi Cristo. Foi Cristo quando, depois de muito chorar, eu batia, as portas não se abriam. Eu ouvia falar de uma bênção, eu ouvia falar de transformação, mas só quem transformava e só quem era abençoado eram os pastores e os seus familiares. E eu perguntava à minha mulher: aonde está essa bênção maravilhosa? Eu vivia angustiado, eu vivia aflito, eu tinha medo do diabo, eu nunca prestava na minha denominação, porque não me apresentaram a Cristo. Apresentaram religião, apresentaram a autoridade máxima, o pastor. E ele disse, e ser achado nele, não tendo justiça própria. Sabe o que é um crente cheio de justiça própria? Sabe? Eu vou dizer para vocês nesse domingo de carnaval. Eu jejuei. Eu fui ao monte. Deus vai fazer, eu sou dizimista. Deus não falha. Isso é justiça própria. Quando você se acha em Cristo, você descobre que não é o que você faz, não é o que você fez, é o que Ele fez naquele madeiro por mim e por você. Não são as minhas forças, foram a dele. Não são os meus sacrifícios, foi o dele. Não foi o meu pagar de preço, foi o dele. Ele pagou o mais alto preço. Está cancelado o escrito de dívida. Não tendo justiça própria, que procede da onde? De lei. Senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Quando você encontra Cristo, você entende isso. Eu sei que foi assim com você. Alguns que me ouvem aqui, nessa grande plateia de pessoas ouvindo o Evangelho, eu sei que também foi com muitos, centenas e milhares que vão ouvir esta mensagem. Antes do Evangelho de Cristo eram cheios de si mesmo, armado com os seus títulos, querendo os primeiros lugares. Tudo isso é farisaísmo. Professor de crianças, mestre da lei, professores da escola dominical. Mas olha o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 2, versículo 17 ao 20, olha aí. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, 18, que conheces a sua vontade, e aprovas coisas excelentes, sendo instruído na graça. Sendo instruído aonde? Na lei de Moisés. Conheces? Aprovas coisas excelentes, mas toda a instrução é na lei. Ponto e vírgula. 19. Que estás persuadido. Esse não teve um encontro com Cristo. Que estás persuadido de que és guia dos cegos. Segura aqui. Guia de cego? É por isso que eles não gostam de aceitar a graça. Que muitos da família dos senhores, algumas são pastoras, missionárias, aí tem a pompa de eu que te levei para a igreja. Fui eu que te ganhei para Jesus. E quando você vem com o Evangelho, porque você teve um encontro com Cristo ressuscitado, e tudo que você viveu com ela era apenas refúgio, quando você apresenta o mocotó da graça, eles reagem persuadidos. Sabe o que eu sou? Sou professor da escola dominical, Geraldo. Eu que te ganhei para Jesus.
que estás persuadido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas. 20, corre não, meu filho, olha o bloco na rua. Instrutor de ignorantes, mestres de crianças, professores da escola dominical, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. Na lei. A forma de sabedoria é na lei. Quando você apresenta as epístolas de Paulo depois do encontro, não antes, depois do encontro, eles te levam lá para a lei. Não, é porque batizou nas águas, é porque não sei quem, é porque... entendi. É porque a tua forma de sabedoria é na lei. Olha que passagem interessante, coloca para mim, Miguel, Atos 18, olha aí. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo. Segura aqui. Eu, quando era pentecostal do pé roxo, eu gostava que os irmãos me chamavam de Apolo. Não, na lei tem esse negócio, vocês que vieram de lá, tem esse negócio. Se tinha 2 irmãos juntos, era Elias e Eliseu. De vez em quando, para não ficar muito chato, ter muito Elias e Eliseu, era Paulo e Timóteo. E eu, como gritava muito, vocês sabem, eu tinha um pezinho lá, eu tenho um remanto lá. E eu gostava que os irmãos me chamavam de Apolo. Por quê? Porque Apolo era eloquente e poderoso nas escrituras. Então, quando eu chegava, eu pregava nos presídios e os irmãos diziam: lá vem Apolo, terra! Eu já dava os 2 terra. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo. Quer dizer que os irmãos estavam lá. Nesse meio tempo, quem chegou? Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. 25, era ele instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Crifa, conhecia apenas e prega daqui, e prega dali, e Paulo, e não sei quem, e papapá. Quando trazia ele para as epístolas de Paulo, o homem pulava igual pipoca. Não entendia, ele só conhecia até aqui, tendo a forma de sabedoria, e era instruído na lei. Era um religioso, fervoroso, mas um religioso, eloquente, mas um religioso, instruía com exatidão o caminho da lei. Quando trazia ele para a graça, se perdia. Olha o que diz o versículo 26, ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, que eram obreiros de Paulo, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Disseram: Apolo, vem cá. É tudo isso e mais alguma coisa. Você precisa ser impactado pela graça de Cristo. Você precisa conhecer o batismo de Cristo. Você precisa conhecer a novidade de vida. Precisa romper com as algemas da lei. Você precisa deixar Moisés e seguir a Cristo com mais exatidão. Enquanto andar na religião evangélica, no território da lei, um homem vai sempre respirar ameaça de morte. A verdadeira conversão se dá no encontro com o Cristo ressuscitado
e a vida espiritual com a doutrina da graça de Deus. Eu vou repetir essa frase. A verdadeira conversão se dá no encontro com Cristo ressuscitado e a vida espiritual com a doutrina da graça de Deus. Eu vou te mostrar, olha aí, 2 de Coríntios capítulo 3, versículo 13, isso é um clássico. Já estamos terminando. Isso é um... Hoje não, meu amigo. Hoje não, hoje é empadão, né? Trouxeram aí, ó, não sei de quê. É ruim? Olha aí. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Isso é um clássico, né? 14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Então, quando é que o véu religioso sai da vida do crente? Quando ele encontra com Cristo ressuscitado. Coisa linda, hein? E um abençoado me disse: ué, mas nós lá na igreja servimos a Jesus de Nazaré. Não, abençoado. Jesus de Nazaré é o Jesus histórico. Viveu debaixo da lei. Suas últimas palavras foi: está consumado. No terceiro dia, ele ressuscitou. Hoje, ele é o Espírito, disse Paulo nesta carta. O Senhor é o Espírito, não é o Jesus de Nazaré. Foi. Ele agora habita dentro de mim, habita dentro de você. Quando você entende isto, este véu doutrinal é removido da tua vida. Você tem tudo como refúgio e passa a ter uma vida com o Cristo ressuscitado. Depois ele diz no versículo de número 15: mas até hoje, quando é lido Moisés, lido o antigo pacto, as leis cerimoniais, o véu está sobre o coração deles. Olha a bomba, 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Olha quantos que o véu foi tirado. Olha quantos sem véu. Saulo tinha véu no caminho de Damasco? Tinha. Estava debaixo da liderança religiosa. Ele então não era convertido ao Senhor. Ele fazia parte de uma instituição religiosa. Então, os mesmos preceitos que Saulo servia, a igreja evangélica serve também. Saulo era fariseu, sim ou não? Sim. E o fariseu dava dízimo? Sim. E os evangélicos dão dízimo? Sim. Estão debaixo do mesmo véu. É verdade. Desse jeito. Está nítido. Então, o que Saulo praticava, a igreja evangélica pratica. Mas quando ele teve o encontro com o Cristo ressuscitado, ele disse: tudo isso eu tenho como refúgio, como perda. Eu agora quero viver novidade de vida. E o véu então lhe foi retirado. Esta é a verdadeira vida com Deus. Te mostrar que em Cristo você tem remissão de pecado, herança como herdeiro e santificação pela fé. Isto só se dá pelo impacto da graça. Olha o que diz Atos capítulo 26, versículo 9, já estamos terminando, olha lá. Na verdade, disse Paulo, escrito por Lucas, na verdade a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus de Nazaré. Me parecia que eu devia praticar contra.
Parecia por quem? Dele mesmo? Ou da religião que impunha isso? Depois ele diz no versículo de número 10: e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes. Olha o que esse homem fez em nome da religião. Encerrei muito dos santos nas prisões, e contra este dava o meu voto quando os matavam. Em nome de Deus. Olha aí. Que foi? Quantas pessoas mortas dentro da igreja em nome de Deus? Muitas. Teve um abençoado aí. Meu desejo, eu nem sei como chamar essas pessoas. E que diz: está escrito que se eu desligar na terra, você será desligado no céu. E a pessoa, meu irmão, fica quebrada debaixo daquilo ali, na unção dos chaves. Não, porque não sai. O cara está mostrando na Bíblia. E a pessoa tem véu. Ela pensa que esta passagem se aplica a ela e obedece a isso. E o pastor brinca. É o dízimo do Pai, do Filho, do Espírito Santo e amém. Tem o dízimo do amém. Acharcamento, meu irmão. Olha, meu amado, encerrei muito. E você sabe, ele estava pensando que estava fazendo isso um favor a Deus. Encerrei muito dos santos nas prisões, e contra este eu dava o meu voto quando os matavam. 11. Muitas vezes, o que um homem não faz na religião antes de ser impactado pela graça. Meu amado, antes de ler com você, eu tenho vergonha das coisas que eu fiz em nome da religião. Eu também. Olha, testificou aí. Terra! Meu Deus, quanto tempo perdido, quanta humilhação em nome de Deus. Quantas vezes eu meti o chicote aqui no crente que não dizimava. Quantas pessoas eu mandei para o inferno e chamei de pombagira por causa de um batonzinho. Eu humilhei muita gente, eu espanquei muita gente, eu bati muita gente, eu falei mal de muita gente, eu mentia descaradamente, eu dizia que Deus me mostrou quando era a minha esposa que me contava alguma coisa, e eu brincava com ele. Era uma reta. Meu Deus. Ih, mas como Deus bradava! E muitas vezes os castiguei. Meu Deus, eu não posso acreditar que Paulo fez isso, gente. Que a religião acabou com esse homem, acabou comigo, acabou com você. Olha para você hoje, tu és diferente, estás blindado pela graça. Eu vejo o brilho do Espírito Santo em você. Eu vejo Deus em você. Eu vejo Deus em você. Eu vejo Deus em você. Eu vejo Deus. Maravilha! Terra! Muitas vezes os castiguei por toda a sinagoga, grifa aqui, obrigando-os até a blasfemar. Em nome de Deus, Paulo pegava eles e dizia: blasfema, 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 respirando ameaça de morte, blasfema. Quantos pastores, para garantir o seu salário, são obrigados a pregar doutrina de homens, manter metas?
são humilhados, ameaçados a não ter salário, a não ter dinheiro, mas esta palavra, pelo poder de Deus, está quebrando algemas, está quebrando algemas. Ser livre, ser livre, ser livre, ser livre, ser livre. Blasfema! Aceita a religião farisaica. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, fora do campo de ação dele, disse ele: eu os perseguia. Versículo de número 12. Acabou não, filho. Com estes intuitos, não era com outro, era com estes. Eu parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. O homem tinha autorização para prender, espancar, bater e até matar, em nome da religião. Nada mudou, mudou geograficamente, porque hoje os Saulos de terno aqui atrás continua matando, humilhando, oprimindo, extorcando, achincalhando o povo que será liberto pelo poder da graça de Deus. Treze, ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, eu vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. 14, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava comigo: Labachur é Labanai. Segura isso aqui. Vocês sabem que eu sou polêmico e coloca isso. Meu irmão, quando Cristo apareceu lá no caminho de Damasco, ele falou com ele: Rebanou, Rebanai, e veio alguém traduzir e falou: Saulo, Deus está falando contigo em mistério. Foi assim? Não. Falou em língua hebraica, porque Paulo falava hebraico. Deus não fala língua estranha, Deus fala a tua língua. Não. Meu irmão, que loucura é essa? Quando o anjo foi trazer a mensagem para Maria, o anjo falou na língua de Maria. E Maria disse: eis aqui a serva do Senhor. Quando Deus falou com Moisés na sarça ardente, Deus falou na língua de Moisés. E Moisés disse: quando me perguntarem o teu nome, ele entendeu. Deus fala a tua língua, da forma que você entende. É claro que uns não atentam por isso, e ele fala através de sinais, de um amigo, de uma dor, de uma alegria, de uma tristeza. Deus fala de várias maneiras, mas o homem é que não atenta para isso. E caindo todos nós por terra, eu ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar enquanto os agrilhões. 15, então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, a quem tu me persegue. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. 17, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Agora presta atenção que vem a palavra que requer sabedoria que você já tem.
18. Para lhe abrires os olhos. Foi debaixo da religião para prender, humilhar, açoitar, sacudir, meter na cadeia. Agora olha o Cristo ressuscitado. Para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás. Potestade vem da etimologia, a palavra poder, e Satanás quer dizer adversário. Quem eram os adversários dos crentes? A religião do qual ele falava, o poder da religião. Então ele estava dizendo para abrir os olhos e converter os crentes que ele perseguia das trevas e livrar os crentes do poder de Satanás, da religião, para Deus, a fim de quê? De que recebam eles remissão de pecados, herança entre os que são santificados pela fé em mim, remissão dos pecados. Então quem anda em Cristo entendeu que tem a remissão dos pecados, herança e santificação pela fé, totalmente o que ele vivia no sistema farisaico. Então o palco da religião precisa ser desmontado, o orgulho farisaico precisa ser quebrado, os títulos dos religiosos devem ser reduzidos a nada. E quando você entender isto, o homem ficará no lugar de homem, e Cristo, o cabeça da igreja, no lugar que ele deve ocupar, tendo honras, glórias, louvores, império, domínio e majestade. Neste pacto não há glória para homens, a honra e a glória pertence a Cristo. E Isaías diz isso aí, uma palavra linda, profética de Isaías. Coloca para mim, Miguel. Os teus filhos já desmaiaram, jazem nas estradas de todos os caminhos, como um antílope na rede. Estão cheios da ira do Senhor e da repreensão do seu Deus. 21. Pelo que agora, ouve isto, ó tu que estás fritas e embriagada, mas não de vinho. 22, assim diz o Senhor o teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira, jamais dele beberás. Tem um 23, olha lá. Poluei nas mãos do que te atormentam, e que disseram a tua alma, abaixa-te para que passemos sobre ti, e tu puseste as costas como chão e como rua para os transeuntes. Foram isso que fizeram conosco. Botamos as costas para essa gente. Pisaram, humilharam, acabaram, fizeram o que fizeram, mas hoje nós estamos na graça de Cristo. Tivemos um encontro real com o Cristo ressuscitado. Não servimos a dogmas, não servimos a nenhum preceito, não servimos a obrigatoriedade da lei, e a palavra que ele disse à mulher lá no poço de Jacó, a mulher samaritana, se cumpre. Ele disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É o que aconteceu com você quando você teve um encontro real com o Cristo ressuscitado. E eu deixo você almoçar com Efésios capítulo 3, versículo... nada, meu amado. Efésios capítulo 3, versículo de número 20, olha aí. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera. Esta é a nova vida em Cristo. Aquele que é poderoso para fazer, meu amado, eu vou lhe perguntar uma coisa, você só responda se você tiver convicção. Você acredita que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na tua vida? Diga glória a Deus. Porque eu creio nisso.
Mas eu não acreditava assim. Eu acreditava que eu tinha que ter sacrifícios, que eu tinha que fazer. Quanto mais eu fazia, mais Deus poderia fazer. E o impacto da graça diz: não, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. 21. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Receba o infinitamente mais de Deus. Receba o bálsamo do Espírito. Receba convicções fortes. Receba o teu ministério de volta. Receba a tua vida de volta. As algemas estão quebradas, partidas. Você é livre. Não deve nada a Deus. A dívida foi cancelada. Receba a cura, receba a provisão, receba a tua família restaurada, receba teus filhos libertos. Receba. O infinitamente mais de Deus. Infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Você ainda não viveu o infinitamente mais de Deus. A religião não deixou. A religião não deixou você avançar. A religião não deixou. Volta o 20, Miguel. A religião também não deixou você pensar. A religião não deixa pensar. Ela engessa a mente. A graça te faz pensar, refletir. Há um novo caminho que Ele consagrou pela sua carne, pelo seu véu. O profeta Jeremias disse, Deus disse pelo profeta: eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, que são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Não quero ser prolixo, mas debaixo da cobertura de Cristo eu profetizo o infinitamente mais de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho. Nenhum mal pode suceder. Vocês estão debaixo da cobertura de Cristo, são santuário do Espírito Santo. Receba. Eu tomo posse, eu creio, eu tomo posse. É pela fé. O justo viverá pela fé. Recebam o infinitamente mais de Deus. Vamos ficar de pé.